Olá, colegas. Hoje nós vamos falar com vocês sobre instalação de implantes na região estética, do planejamento à reabilitação. O planejamento para qualquer caso de implantes e também para a área estética principalmente, nós precisamos, além de fazer a identificação do paciente, que é uma rotina para o consultório odontológico, avaliar a queixa e a expectativa do paciente, visto que nós precisamos saber qual é o que o paciente espera de um tratamento de prótese sobre implante, para saber se está dentro das possibilidades que ele tem na sua cavidade bucal, de qualidade, de quantidade de osso, como também os recursos técnicos que nós temos enquanto profissionais. Também devemos fazer a avaliação da saúde. Nessa avaliação da saúde, a história médica pregressa, a atual, medicamentos que ele faz uso, hábitos e vícios que ele possa ter. No exame clínico, nós vamos avaliar o espaço entre dentes, no caso de implantes individuais, e também o espaço maxilomandibular, além do biotipo periodontal e a altura do sorriso do paciente. A quantidade de tecido ósseo, ela é obtida após avaliação tomográfica e de posse desses dados, nós fazemos a seleção do implante. Com relação à seleção do implante, usar um implante Cone Morse ou um implante de hexágono externo, para nós que trabalhamos somente com a parte cirúrgica, com a indicação de pacientes, nós temos que esta seleção ela atende mais ao que o profissional da prótese sobre implantes faz uso. Assim, o caso clínico que nós vamos apresentar é de uma paciente que foi submetida à extração do dente 21 em idade precoce. Na época, ela foi reabilitada com uma prótese adesiva, no entanto, ela estava insatisfeita em decorrência da estética e também porque ela se soltava com bastante frequência. Com relação à sua história médica e pregressa, nós não notamos nada, não tivemos nenhuma informação da paciente e também ela nos informou ser não fumante e sem vícios. O caso clínico, como nós vamos mostrar, vejam que ele apresentava uma faixa de mucosa ceratinizada, que é extremamente importante de ser avaliado para que nós possamos trabalhar com a mucosa periimplantar e termos um resultado estético mais favorável. Vejam que ela tinha um espaço de 8 milímetros entre dentes, no entanto, ela apresentava esta depressão que era algo que a incomodava bastante. No exame tomográfico foi observado que ela tinha a espessura óssea suficiente para a instalação de implante e também numa radiografia periapical pôde-se observar aqui a altura óssea que ela tinha até o assoalho da fossa nasal. Para este caso, já que nós precisaríamos abordar aquela depressão óssea, nós fizemos a opção da incisão trapezoidal. Portanto, foram realizadas as incisões relaxantes, sempre procurando pular um dente da área em que nós vamos trabalhar e na instalação do implante
em uma área estética, nós precisamos avaliar muito bem e seguirmos o que se chama de instalação de implante tridimensional, onde nós vamos avaliar o sentido ápico coronal da instalação do implante, vamos também avaliar o sentido mesiodistal, de forma que a gente tenha espaço de 1,5 a 2 milímetros para acomodar as papilas, e no sentido vestíbulo palatino, neste caso, para que nós tenhamos o centro do parafuso coincidindo ou com o bordo incisal para uma prótese cimentada, ou na região do cíngulo para uma prótese parafusada. Vejam aqui que após a instalação desse implante, seguindo esses princípios, nós observamos aqui a depressão, a perda de contorno do processo alveolar. Numa vista frontal é observada esta depressão óssea. Como que nós podemos corrigir essa depressão óssea? Nós temos várias formas, podemos ter várias alternativas para corrigir uma depressão óssea como essa. Desde um enxerto autógeno, podendo ser particulado ou em bloco, enxerto de conjuntivo subepitelial, como também utilizarmos os biomateriais. Neste caso, a paciente era bastante refratária a qualquer enxerto autógeno. Então vejam que nós procuramos perfurar o leito receptor, aqui uma visão oclusal da depressão óssea, e como ela tinha essa resistência a que fosse submetida a uma outra área cirúrgica para a obtenção de tecido, nós então fizemos a opção de um biomaterial inorgânico, e nesse caso nós temos várias alternativas no mercado. Nós temos o Genox Inorg da Balmer, o Genfos XP da Balmer, como de outras empresas nós temos o BioOS e outras empresas mais, onde nós podemos trabalhar então com um material inorgânico, preenchendo aquela depressão óssea. Além deste material inorgânico, nós devemos utilizar uma membrana preferencialmente reabsorvível. E hoje também nós temos as membranas de colágeno, como por exemplo a Tecgraft, que é uma membrana de pericárdio bovino. Após a conclusão desta fase, foi feita a sutura, reposicionou-se a prótese adesiva para aguardar o período de reparo do implante. Fizemos os controles mensais e aqui uma radiografia no pós-operatório imediato, onde se observa o material inorgânico que foi colocado naquela depressão. 120 dias depois, vamos fazer a segunda fase cirúrgica, onde, numa avaliação clínica, pôde ser observado que aquela depressão ela estava corrigida pela utilização daquele biomaterial inorgânico associado à membrana. A radiografia aos 120 dias era possível visualizar o material inorgânico presente, já que esse material ele não é reabsorvido dentro desse tempo, e havendo vários questionamentos se ele é absorvido ao longo do tempo ou ele permanece envolvido por um tecido ósseo, principalmente próximo à superfície, e nas camadas superficiais por um tecido conjuntivo fibroso.
Vamos fazer a segunda fase cirúrgica. Aí fizemos a opção da incisão intrasucular, a incisão na crista do rebordo, um pouco mais palatinizada, e a incisão intrasucular no incisivo lateral. Expondo o implante, e pôde-se observar que havia tecido ósseo sobre o parafuso de cobertura. Para remover esse tecido ósseo, nós também temos várias alternativas. Uma delas é o cinzel periodontal. E outra alternativa é a utilização de uma broca de perfil ósseo para implantes de hexágono externo, que é constituída de um guia e de uma broca que vai penetrar neste guia, sendo que ela apresenta a sua ponta cortante para fazer o perfil ósseo do implante HE. Então vejam aqui o guia instalado sobre a plataforma do implante e a broca sendo acionada para remover osso que impediria, nesses casos de implante de hexágono externo, a adaptação de um componente protético. Essa talvez seja uma das grandes vantagens do implante Cone-Morse, já que o componente protético ele sairia do interior cônico que apresenta esse implante. Aqui a instalação de um cicatrizador, e para que nós pudéssemos fazer a sutura, vejam que pela dimensão do cicatrizador nós não teríamos coaptação das papilas. Então nós fizemos a utilização da técnica de Palissy com uma incisão semilunar na gengiva, na mucosa inserida. Esta parte será deslocada para o lado mesial, enquanto que a sutura será feita aqui na região distal, fazendo com que este seja o contorno que vai adaptar à vestibular do cicatrizador. Então, feita aqui a incisão semilunar, o descolamento desta área de tecido para a região da papila mesial, e aqui fazendo-se o fechamento da papila distal. A sutura realizada, observando então que nós vamos ter uma coaptação das bordas do retalho em primeira intenção, o que favorece a cicatrização desta mucosa. Na sequência, após a remoção da sutura, instala-se o provisório para que possa ser realizado com este provisório, com a parte que vai estar em contato com a mucosa periimplantar extremamente polida, que haja a formação do perfil de emergência. E após 3 meses, nós temos uma situação que favorece bastante a estética para este caso, já que nós temos um perfil de emergência que vai conferir, associado a todos os princípios da prótese sobre o implante, que vai conferir uma estética adequada. E aqui vejam um componente protético cerâmico instalado e a formação das papilas, aquela papila mesial que foi formada às expensas daquela incisão semilunar, e a papila distal. A prótese instalada, uma prótese cimentada,
já que o parafuso central do componente protético coincidia com o bordo incisal dos dentes adjacentes. A observação numa vista de baixo para cima, observando aqui que aquela depressão já não existia mais. Então, como o paciente se apresentou no início do tratamento, e aqui como que ele estava no final do tratamento. Uma vista frontal mostrando o início e o final do tratamento. Assim, este caso ilustra bem os cuidados que nós podemos ter e devemos ter com implantes para serem instalados em qualquer região da cavidade bucal, mas também e principalmente para implantes instalados na maxila anterior, já que é considerada uma região estética. Nós mostramos também as várias alternativas, comentamos as várias alternativas que temos de preenchimento daquela depressão, como também na fase de exposição do implante. Espero que vocês tenham gostado e até uma outra oportunidade.